Olá, sejam bem-vindos ao Sociedade Secreta, o programa que só não vai revelar para você os números da telecena. O Sociedade Secreta é apresentado por três dos maiores sábios desde o advento dos Três Reis Magos. Eu, Sérgio Martins, Fabiana Lian. Olá, tudo bem, gente? E Marcos Hermes. Rapaz, com a apresentação dessa aí, eu senti firmeza. É uma responsa, né? Depois eu deposito o cachê para você extra aí, pode deixar, Sim. Tá garantido. Eu peço em foto. O programa de hoje é chamado Troca-Troca. Mas antes que você pense que vamos discutir sobre cinema pornô, na verdade é uma brincadeira com troca de integrantes importantes de uma determinada banda. Tá vendo? Eu ia falar membros e evitei de falar isso justamente por não ter essa conotação sexual. Toda vez que uma banda perde um elemento chave, existem duas reações. A primeira dos fãs, que costumam entrar em luto ou até mesmo hostilizar o substituto, ou, de repente, esse sujeito ele melhora o clima na banda e faz até com que a banda tenha mais sucesso. Eu, por exemplo, lembro quando o Samir Hagar entrou no Van Halen, né, vocês não eram nascidos, lá em 1985, mais ou menos, a banda conquistou lugares na parada jamais conquistados, embora nunca tenha soado com a mesma originalidade que tinha com seu vocalista anterior, o David Lee Roth. Né? Fabi, você que é cantora, você que já está acostumada a ver integrantes entrando e saindo da banda, como é que isso funciona? É engraçado, olhando do ponto de vista do backstage, é muito interessante. Às vezes tem um cantor que foi substituído pelo cantor anterior, ou um guitarrista, tal. Normalmente esses caras, quando eles chegam na banda, eles estão em outro lugar na hierarquia, né? Independente da qualidade musical e tal. O Chili Peppers é um bom exemplo disso, né? Depois que o Frusciante saiu, teve excelentes guitarristas lá, mas do ponto de vista hierárquico, eles acabaram ocupando um outro lugar, porque não era da banda de formação e tal. Eu acho a pior bucha, normalmente, para o cantor. Porque o cara está ali na frente, ele que está entregando o recado da banda, vai ter essa questão hierárquica, pelo menos num primeiro momento, eu acho. E, ao mesmo tempo, o cantor é, por si só, a egotrip da banda. Então, eu acho que tem uma dicotomia interessante aí, para dizer o mínimo. Aliás, um dos nossos convidados de hoje, eu conheci o Iron Maiden sob o Blaze Bayley ainda. Ele era o cantor da banda na época, quando eu trabalhei pela primeira vez com o Iron, que foi uma banda que eu trabalhei várias vezes. Como é que é? Ele era maltratado? Não, naquele momento eu também era muito inexperiente na época, eu acho que eu não teria essa sintonia fina, assim. Eu sei que algumas pessoas, eu via pelos fãs, por isso que a pergunta que eu fiz, até eu falo um pouco disso, fãs torciam o nariz para ele, mas a banda era bastante carinhosa, até porque também era um momento da banda que o troca-troca estava forte, né? Tinham entrado 2 guitarristas que não eram da banda original, o Adrian acho que não estava também, então a banda, acho que da original só tinha o Nico e o Steve Harris. Não, da original só tinha o Steve Harris e o Dave Murray. O Nico entrou depois. Só o Steve Harris e o Dave Murray, isso mesmo. Eu lembro do Dave Murray. Eles são os donos, né? E quando o Bruce voltou, eles acabaram ficando com os guitarristas que já estavam lá, e a banda hoje tem 3 guitarristas. Tem 3 guitarristas. Sendo que um deles só serve para... Acabaram abraçando, não mandaram ninguém embora, só o Blaze. Um deles só serve para servir cafezinho, mas são 3 guitarristas. Hermes, vem cá, você já fotografou o Iron Maiden em diversas ocasiões e eu queria que você nos desse a honra de fazer a primeira pergunta para o nosso convidado especial, que é o Blaze Bayley.
foi vocalista do Iron Maiden e hoje está em carreira solo. Eu tive a oportunidade de fotografar o Iron Maiden algumas vezes. Realmente é uma banda que... Acho que foi a primeira banda que eu virei um grande fã, assim. Eu já fui realmente... Já foi minha banda favorita durante muito tempo. Acho que desde a pré-Rock in Rio, sei lá, 84, o Iron Maiden se transformou para mim na banda, na minha banda favorita mesmo. Assim. E eu lembro que em 92, né, eu lembro que o Rock in Rio 1, na verdade, quando eles vieram, me marcou muito. E acho que marcou toda a minha geração ali que acompanhou aquilo e estava ali efetivamente apaixonado pelo que estava rolando. Eu acho que foi muito bacana naquela época. E depois fotografei a primeira vez em 92, imagina. E assim, não só fotografei, mas rolou uma coletiva de imprensa em que eu tive a chance de encontrar os caras, conhecê-los, assim, trocar uma ideia, poucas palavras, assim, tietar, tirar foto, etc. Mas assim, foi um momento interessante do começo da minha carreira eu ter contato com uma das minhas bandas favoritas, assim, até quanto que foi uma banda que teve esse gap, né, do fã para eu, né, me ver como um profissional ali, fotografando, e acho que foi um momento bem pontual ali. E na sequência veio o Blaze Bayley, né, anos depois, estou falando de 92 para 95, né, ele entrou na banda em 95 e eu fiquei assim, eu te conto que também por ser músico, né, eu acho que foi uma decepção musical, assim, não é no sentido de ser bom ou ruim, mas soou diferente num lugar que talvez a banda não estivesse tão criativa, não estivesse tão inspirada para compor, fosse um momento ali um pouco de um grande desafio para o vocalista entrar na banda, de qualquer forma, né? Né? Sendo o Blaze ou outro qualquer, substituir o Bruce Dickinson é uma missão bem complexa, assim, né? E aí, nessa época, eu também tive a oportunidade de fotografá-lo. Vieram ao Brasil em 96, justamente, né, onde a Fabi também estava em paralelo. Eu não conhecia a Fabi nessa época, mas estávamos ali no mesmo projeto. E, não sei, foi soou um pouco estranho para mim. Então, assim, é interessante ter o Blaze como convidado, nesse sentido que foi uma missão ali, seria uma missão complexa para qualquer cantor, né? Até porque, sei lá, Bruce Dickinson é um dos maiores frontmans do rock e do metal em todos os tempos, né? Indiscutível isso. Tanto na voz como quanto... frontman e mesmo extensão vocal dele é absurda, né? Exato, cantor e performer, né? Ele é um cara, ele é um ator no palco, né? Ele é um ator, assim, ele é um cara, um vocalista muito completo, assim, né? Eu fiz uma pergunta pro Blaze, que é o seguinte, que durante a passagem dele, eu acho que ele foi uma prova, né, desses grandes desafios, né? Acho que, acima de tudo, foi uma prova para ele, imagina, ele saiu de uma banda pequena para cantar no Iron Maiden, né? Perguntei quais são os desafios dele agora, como cantor, como artista. Vamos ouvir. Hello, I am Blaze Bayley. Blaze começa fazendo uma saudação e dizendo que ele está aqui para conversar com a gente sobre questões da vida dele e também questões da carreira dele. O desafio dele agora é realmente ser o produtor, o compositor e o cantor, acumular as três funções ao mesmo tempo. Os últimos 3 álbuns que ele lançou como artista solo são uma trilogia, né? Juntando esses 3 álbuns, ele tem uma mesma história. E ele foi o produtor, o cantor e o compositor dessas faixas. Isso realmente foi algo muito desafiador para ele. Uma coisa que ajudou muito foi ele ter um cara como o Chris Appleton, que é o cara que cuida da parte técnica das gravações, das produções dele.
E realmente sempre vai ser um desafio juntar as três funções ao mesmo tempo, né? Mas foi muito satisfatório ele poder tirar as ideias da cabeça dele e transformar isso em algo que ele gostaria que fosse, sabe? Gravar e fazer isso soar da forma que ele sempre quis. Should and could sound. Mas, senhores, eu tenho que discordar de vocês. Eu sempre achei o Bruce Dickinson um chato. Para mim, ele é um ator substituto do Fantasma da Ópera. Aquela musical dele no Lloyd Webber. E me faz lembrar de uma célebre frase de Ezequiel Neves, que falava que o Iron Maiden com Bruce Dickinson parece som de penteadeira de bicho. Eu sempre gostei mais do Paul Dayano. Bebia mais, mentia mais e cantava mais. Meus dois álbuns favoritos são o Killers e o The Number of the Beast, justamente aquela época ali. Então. Sim. Também o Bruce Dickinson tá na banda até hoje, teve como provar, né, o Dayano cantou ali no comecinho, mas eu acho que eles estavam muito inspirados. Musicalmente era incrível ali, aquela fase ali. Eles ainda precisavam de dinheiro, né? Então eles tinham que fazer mais música. O Blaze, deixa eu te falar uma coisa. Qual para você foram os principais desafios, né, que você enfrentou ali no Iron Maiden? E quais são os principais desafios que você enfrentou quando você saiu do Iron Maiden? Que tipo de mudança, que tipo de adaptação você teve que fazer da sua carreira? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. I have always been in a band, and so after Iron Maiden, I had quite a few. Eu sempre gostei de trabalhar em banda, então o meu maior desafio depois do Iron Maiden foi criar um novo grupo, compor canções e fazer um álbum que veio a se tornar o Silicon Messiah. And recorded the Silicon Messiah album, and then I looked for a record deal, and I'm very proud of the Silicon Messiah album. Que é um álbum do qual eu me orgulho muito. A very important thing for me because obviously that was the first thing that I did after Iron Maiden. And Silicon Messiah is very, very influenced by the things that I learned in Iron Maiden. I really enjoyed working. E onde eu usei muito do que eu aprendi no Iron Maiden, essa questão de você ter uma guitarra base forte, duas guitarras tocando dois riffs diferentes ao mesmo tempo. Two guitars in the songwriting process, and so that's what I did, and I didn't really think too much apart from I'll get a band. Agora, o meu maior desafio nesse sentido foi arrumar uma gravadora para o disco, para lançar o meu disco, e era algo que não havia muito interesse no meu trabalho naquele período. Então eu acho que para mim esse foi o maior desafio, foi ter dado esse passo adiante depois do Iron Maiden. Blaze, bem-vinda. Você não vai lembrar, óbvio, a gente trabalhou junto em 97 ou 98, quando você veio com Iron Maiden do Brasil. Você chegou na banda substituindo um ícone, que é o Bruce Dickinson. Eu queria saber o que você aprendeu como artista, tendo que ser o segundo homem naquele momento de uma banda tão importante, e como você lidou com a pressão da banda, da mídia e dos fãs. Blaze diz que nunca imaginou que seria escolhido para ser o novo vocalista do Iron Maiden. Que na época muita gente fez audições, testes no estúdio e ensaios com a banda, e um monte de gente mandou fitas também. Ele achava na época que, porque a voz dele era tão diferente da do Bruce, ele não teria a menor chance de ser selecionado. Mas ele foi. Eles escolheram na época um tipo completamente diferente de voz. E ele fala que para ele foi maravilhoso poder compor
com os caras do Iron Maiden, que foi uma experiência fantástica poder conhecer tantos fãs maravilhosos ao redor do mundo. E ele diz ter tido muito apoio e encorajamento dos fãs na época. Então que foi um período muito bacana. I have got to take over or be Ele like nunca Bruce. sentiu pressão do tipo, eu tenho que ser melhor ou ser igual ao Bruce, porque ele já era muito diferente de muitas maneiras e ele não sentia pressão de ninguém da banda ou do management para ser nada além dele mesmo. Ele diz, eu fiz o melhor que eu pude. Eu tive muita ajuda do Steve Harris no estúdio e ele conta que eles descobriram, ele e o Steve Harris juntos, uma parte diferente da voz que ele não tinha usado. E que isso foi fantástico, uma verdadeira revelação. Ter descoberto essa parte da voz acabou se tornando uma parte do som atual dele. Se ele compara todos aqueles anos, a técnica vocal dele se desenvolveu muito. E essa agora é a voz cantada. For me, and Bruce Dickinson was somebody I knew before I joined Iron Maiden. Foi uma época realmente incrível, ele reforça. E o Bruce Dickinson foi alguém que ele conheceu antes de integrar o Iron Maiden e ele o apoiava bastante quando ele esteve na banda e continuou apoiando na carreira solo, depois do Iron Maiden. From Steve Harris. E aí algo que volta para os tempos do Iron Maiden, ele aprendeu muito esse processo com o Steve Harris. Antes do Maiden, ele trabalhou com grandes produtores, como o Inglourious Basterds, eles fizeram discos e ele aprendeu muita coisa também, até como não queria fazer discos. E depois de trabalhar com Maiden, quando o estilo era completamente diferente, um jeito diferente de fazer discos, mesmo no estúdio, ou o pensamento do disco, ele diz que adquiriu um jeito próprio de fazer discos e gravar os álbuns dele. O grande desafio que ele tem é aprender algo novo o tempo todo e diz que se diverte bastante. Ele se considera um cara de sorte, porque ele é completamente independente, ele tem seu próprio selo, é pequenininho, mas é completamente dele. E diz que tem apoio de fãs incríveis pelo Brasil e no resto do mundo. Ele diz que os fãs fazem com que seja possível ele viver a vida como músico profissional, compositor e produtor, e ele é muito grato pelos fãs incríveis e por todos que ajudaram pelo caminho, que foi uma tremenda jornada com muitos altos e baixos, mas ele é muito sortudo de ter todo esse apoio. It's been quite a journey with a lot of ups and downs, but I'm so lucky I've had incredible support. Vocês ouviram o depoimento do Blaze Bayley, o segundo melhor vocalista do Iron Maiden depois do Paul Di'Anno, né? Que hoje o Iron Maiden virou aquela banda que você sabe que parece um espetáculo ruim do Andrew Lloyd Webber. Agora, em muitos casos, um novo integrante, um novo vocalista, um novo guitarrista, ele acaba dando um sopro de vida a uma banda que às vezes estava até em vias de se acabar. Por exemplo, eu me lembro do AC/DC, que contratou o Brian Johnson depois da morte do Bon Scott, e o Back in Black talvez seja o disco mais bem sucedido artisticamente do grupo ao lado do Highway to Hell. E o Ronnie James Dio, que entrou no Black Sabbath, que a banda já estava desmantelada praticamente, e fez o Heaven and Hell, que, penso eu, transformou o Black Sabbath numa outra banda, é uma outra coisa, uma outra linguagem, mas musicalmente me agrada, embora eu prefira o Ozzy Osbourne, todo mundo que é fã do Black Sabbath prefere o Ozzy, mas eu colocaria o Heaven and Hell entre os meus discos prediletos. O nosso convidado, nosso segundo convidado, é o Kiko Loureiro, atual guitarrista do Megadeth, que passou por uma situação semelhante. Pegou uma banda que estava no meio do caminho,
e fez um grande disco chamado Dystopia, que inclusive ganhou um Grammy de melhor álbum de heavy metal. Tudo bem que o Grammy é uma premiação que dá prêmio de heavy metal até para o Já Total, que é uma banda de rock progressivo, mas no caso do Kiko Loureiro, isso foi muito importante. Ô, Kiko, vem cá. O que você teve que mudar no teu estilo? Como é que você teve que adaptar o teu estilo para entrar no Megadeth? Como é que foi isso? E aí, tudo bem? Kiko Loureiro aqui. Sempre um prazer. Eu acho assim, quando eu entrei no Megadeth, a questão não era nem a parte de se conseguirei tocar a música, não era nem isso. Porque, obviamente, eu já estava, né, eu toco guitarra há muito tempo, toco nesse estilo, um pouco diferente, o Angra, as coisas que eu faço, meus álbuns instrumentais, solo, é um pouco diferente, mas tem muito de Megadeth, tem muito dessa... bebi nessa água aí também, né? Não fui super especialista nesse estilo, porque o Angra sempre foi mais abrangente, mas era um lugar comum, assim, não era uma coisa completamente fora do que eu estava acostumado a fazer. Então, na questão da guitarra, não foi a maior dificuldade. Ô, Fabi, você chegou a trabalhar com Angra? Você chegou a trabalhar alguma vez com o Kiko Loureiro? Não, não. Eu sou... o Kiko, eu observo de longe, principalmente o trabalho dele na área de educação, assim. Eu acho que o Kiko, para mim, é o sonho do que eu quero de músicos. Então, até minha pergunta é exatamente essa. Kiko, seguinte, você tem há muito tempo brigando pelo music business, você vive falando para os músicos, faça você mesmo, cuide da sua carreira, tudo isso. Você acha que nesses tempos de pandemia, essa sua bandeira vai valer? Você acha que os músicos vão, de fato, cuidar do music business e prestar atenção na sua carreira? Sobre levantar a bandeira, né, do music business, levantar a bandeira do faça você mesmo, corra atrás, levanta e vai lá fazer o que você está a fim de fazer. Sim, de uns anos para cá, tipo uns 5, 6 anos para cá, eu tenho levantado essa bandeira. Eu fiz um curso de music business, eu comecei a fazer mais palestras, falar mais sobre isso, vídeo no YouTube e tudo mais, sobre, sim, você é o protagonista da sua carreira, né? Porque, assim, se a gente olhar lá quando eu comecei, anos 90, era um jeito diferente, porque a maioria dos artistas, dos músicos que eu conhecia, tinha uma expectativa de ser o escolhido, né? De ser escolhido por alguém, ou por uma gravadora, por um empresário, ou alguém de uma revista vai ligar, vai chamar, vai fazer, alguma marca vai ligar, vai chamar. Então tinha essa coisa de ser escolhido. E isso ficou por um bom tempo, né? Porque era os detentores das empresas, da mídia e tudo mais. E aí, assim, aí começou a se transformar isso, aí veio a internet, anos 2000, ficou uma década meio estranha na música, né? Por causa do MP3 e tudo mais e tal. E aí depois, com a social media de uma forma geral, Facebook, YouTube, 2008 para cá, as coisas começaram a ficar mais claras. E eu acredito que os artistas, os músicos, eles foram se dando conta atrasados disso, né? E eu comecei a levantar essa bandeira em 2015, quando eu comecei a fazer evento para falar de music business, porque eu ia fazer um curso online, ia fazer de guitarra, eu já tinha feito DVD, já tinha feito videoaulas, já tinha viajado o mundo inteiro fazendo palestra, dando, né, workshops e tudo mais. Eu falei, poxa, eu vou fazer de novo de guitarra. O que as pessoas realmente precisam saber, os músicos, é como eles podem ter uma carreira sólida, uma carreira que vá durar, que eles entendam que isso é uma constante, é o teu dia a dia também. Assim como você precisa treinar seu instrumento todos os dias, você também precisa pensar na sua carreira, enxergar como uma profissão todos os dias. É seu trabalho, né? Não é o ensaio do sábado à tarde, mas é o teu trabalho da segunda-feira às 8 da manhã. Então, e eu sinto que nunca senti isso das pessoas mais perto, né, que estavam à minha volta. E aí, tipo, com a internet, fica essa coisa, você tem que ser o protagonista, você que vai lá e faz. As plataformas estão aí, né, de mídias sociais e blogs, se você quiser escrever, se você quiser tocar, se você quiser gravar e subir a tua música, tá tudo aí, tá tudo na tua mão, quer dizer, só depende de você, né, que é uma situação mais complicada.
pro artista, porque agora ele tem que realmente fazer, porque ninguém vai... Antes poderia ter poderia acontecer de ser escolhido, né? Agora você tem que ser o protagonista, né? E ninguém vai te escolher mesmo, né? E assim, mas eu tenho eu posso falar sobre isso porque lá no começo dos anos 90 e até a carreira que eu escolhi para mim e no Angra, a gente escolheu fazer um estilo de música que não é nem um pouco popular no Brasil, né? Fazer heavy metal, cantado em inglês e cheio de notas, cheio de solos, cheio de coisas virtuosas, não buscando profundidade musical, buscando misturar coisa, não ia dar certo. Então, assim, se lá para trás a gente não já corresse atrás de ser o protagonista da própria carreira, a gente sabia que nada ia acontecer. Nada ia acontecer. Então a gente foi lá para trás fazendo isso. Então eu fui também como guitarrista correndo atrás, né, para fazer a música que eu gosto, para fazer o que eu sempre gostei desde moleque. Então é isso que eu vou falando para as pessoas. Quer dizer, quanto mais você entender de carreira, do music business, como funciona a profissão que você quer entrar, fica mais fácil você ser quem você é, tocar o que você quer tocar, aparecer aonde você quer aparecer, falar e lidar com pessoas que estão no mesmo nicho que você, que gostam da mesma coisa que você. Então eu acredito que é isso. E obviamente a questão do Covid, né, da pandemia, obviamente deixou isso mais evidente, mais claro, mas isso aí já vinha de vários anos, né? E quem já começou lá para trás já colhe os frutos e nem profissionalmente não sentiu a questão da pandemia tão forte, porque já estava, né, com essa questão resolvida. Então eu acredito que seja isso a resposta. E claro, cada vez mais o músico, o artista tem que entender da profissão que ele quer entrar. Ninguém vai escolher ele e ele precisa estudar o music business que a gente tanto fala. Que é engraçado que eu fiz tanta palestra pelo mundo, eu digo, né? E no Brasil, e aulas e tudo mais, né? E ninguém nunca pergunta, né? E você tem uma carreira, você faz as coisas, viaja, tem disco lançado no mundo, faz várias coisas, e ninguém nunca pergunta, tá, mas como que você fez, né? Que você tem que fazer para conseguir essas coisas, né? Então é engraçado, ninguém nunca pergunta. Tipo, tô aqui para explicar. Então você percebe que não é uma coisa que interessa as pessoas, né? Então acho que é por aí. Curioso aqui, a gente tem um detalhe curioso em relação aos dois convidados de hoje, né? Porque ambos têm seus grupos tiveram uma conexão com o André Matos, que é talvez o melhor vocalista de heavy metal do país, falecido em 2019, porque o Kiko Loureiro era do Angra, a banda a qual o André Matos pertencia, e o André Matos foi um dos candidatos ao cargo de substituto do Bruce Dickinson, tendo sido preterido em favor do Blaze Bayley. O Hermes, você já fotografou o Kiko, você conhece mais o Kiko, né? E o que você acha, por exemplo, como é que ficou o Megadeth com o Kiko? Eu acho um disco muito bom, por sinal. E eu queria aproveitar para você também fazer a sua pergunta para o nosso convidado. Eu já fotografei o Megadeth várias vezes, né? E também é uma banda que eu acompanho desde o começo da carreira, né? Desde o comecinho mesmo, desde o primeiro álbum. Então, bom, e também acho que pelo fato de eu ser músico, eu também posso, né, fazer uma análise um pouco mais técnica nesse lugar, assim. Para mim, o Kiko, ele é o guitarrista mais completo que o Megadeth já teve, né? Pela formação musical dele, pela relação com a música do mundo, né? A música brasileira, e eu acho que ele é um cara, pelo que eu acompanho já há bastante tempo, ele é um cara super eclético, e algo que, infelizmente, no rock não tem muita gente assim. Acho que as novas gerações, principalmente, têm o Kiko como uma referência pelo brilhante trabalho que ele tem feito na questão do marketing digital e da popularização de uma postura dele como formador de opinião, né, nesse contexto. Mas musicalmente ele é um cara, assim, tá muito na frente de muitos que pensam que só ser um grande guitarrista é tocar bem, é você ser virtuoso, tocar bem, ou enfim, ou tocar tão rápido como o Yngwie Malmsteen. Quer dizer, cada um tem a sua busca pessoal, né? Mas eu acho que é muito nobre como alguém com o talento dele consegue
ter o clique na carreira no sentido de mirar a questão da educação como algo bacana, é algo que realmente, para mim, torna ele um artista muito mais interessante. E dentro do Megadeth, eu acho que, sem dúvida, assim, ele é um cara que soma muito, certeza de que o Mustaine talvez não tenha o escolhido tendo isso como base, não sei, mas eu acho que depois que o Kiko se integrou, ele teve a certeza de que ele escolheu o cara certo, porque eu não vejo um outro guitarrista no Megadeth com uma formação tão ampla assim, né, de referência. Além da guitarra, toca piano, toca outras coisas. Enfim, você acha que a participação dele vai muito além do sim senhor, não senhor? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez no começo ele não tenha, né, tido esse tipo de entendimento de papel, de referência, etc. Mas, assim, acho que ele se transformou em alguém muito sólido na banda, né? Até a minha pergunta, parte da minha pergunta tem a ver com isso, né? Porque o Kiko, primeiro, é um prazer muito grande estar com você aqui no Sociedade Secreta. Você é um cara que eu já acompanho há muito tempo, fotografei desde o primeiro álbum do Angra lá, do Angels Cry, eu tenho fotos dessa época até, e acho muito bacana poder ter alguém representando o Brasil numa banda como um personagem, assim, realmente que preza pela amplitude do seu talento, coloca a amplitude do seu talento dentro da banda. Muito legal isso, muito bacana. E eu queria saber quais são os principais desafios artísticos do Megadeth hoje, e se você, enfim, se o seu contrato continua, se você continua na banda, como é que está a tua relação com a banda agora? Conta aí. Eu acredito que a dificuldade mais é, assim, você está num país diferente, língua diferente, com pessoas novas que você de repente conheceu, mais velhas, com uma história já de sucesso, uma história enorme, sabe? E você entrar ali e fazer parte por igual das suas opiniões, ser quem você é, conseguir interagir e tal. Eu acho que esse é o maior desafio que eu passei, né? A questão da língua, do país, de entender. Então, muita observação, muita pergunta, sabe assim, e mais análise mesmo em observar as coisas, tentar se encaixar, né? Ser ali um camaleão de certa forma e fazer o teu melhor, ser quem você é. No meu caso, assim, como já toco faz bastante tempo, eu tive esse pensamento, assim, vou ser quem eu sou ali dentro desse ambiente que já existe, dentro da moldura do estilo de uma banda com conceito já criado por muitas décadas. Então esse é um desafio, assim, mas é um desafio constante, eu acho que para qualquer pessoa, qualquer banda. A diferença é que você pega no Angra, assim, e talvez outras pessoas de outras bandas que cresceram juntos, então você viveu aquela coisa lá no passado, ali, o perrengue e tal, e aí você vai conquistando junto. No caso do Megadeth, você chega já, o negócio já está montado, você já está tocando no Madison Square Garden, sei lá, você está tocando num mega festival, então você entra num sistema, né? Sei lá, mal comparando, é como se entrasse numa mega empresa multinacional para trabalhar, entendeu? Tipo, você já tem aquele negócio está montado. Algumas das pessoas que trabalham lá dentro, além das pessoas da banda, mas a galera da equipe, algumas já estão lá, sei lá, 20 anos. Então, assim, aí você tem que se enturmar ali, né? Então, esse eu acredito que esse seja o desafio. E agora, de trabalhos futuros, esse ano a gente grava o próximo disco. O lance da pandemia deu uma complicada na questão, né, de logística, né, porque o estúdio já estava tudo marcado para começar as gravações em março, abril, em Nashville, e aí a gente estava na Europa, eu estou na Europa e tal. Então deu uma complicada isso, estamos vendo toda essa questão, finalizando mais as músicas ainda, que dá para fazer de maneira remota e tal. Mas em breve, assim, já começa as sessões de gravação do novo álbum. É isso que está acontecendo nesse momento. Estamos chegando ao fim do Sociedade Secreta. Eu queria agradecer muito a presença do Blaze Bayley e do Kiko Loureiro, que enriqueceram a nossa conversa. E de prática, a gente sempre dá uma pequena dica para quem nos acompanha. A minha é Playing Favorites, do 10,000 Minutes.
que era uma banda de rock e folk alternativo na década de 80, fez muito sucesso, principalmente graças à vocalista, que era a Natalie Merchant. Ela saiu e foi substituída pela Mary Ramsey. Embora não tenha um vocal tão poderoso, a Mary é fã da doçura de uma Rosa Passos, por exemplo, ela se apropriou das canções e faz uma interpretação até um pouco mais sentida, mais emocionada do que a versão poderosa da Natalie Merchant. Hermes, qual a tua dica? A minha dica é brasileira. Eu, ano passado, tive o prazer de assinar as fotos do novo disco do Barão Vermelho, chama Viva, e foi muito bacana poder acompanhar ali o processo desse álbum, e que, claro, foi um grande desafio para o Rodrigo Suricato, né, entrar, substituir o Frejá no Barão Vermelho, mas acho que a banda ganhou muito com um artista multi-instrumentista, um compositor, um cara que trouxe um frescor que a banda precisava para voltar ativa com um disco de inéditas. Foi muito legal, uma surpresa muito grande, e eu fiquei muito, muito honrado de fazer parte disso. É um grande álbum, recomendo aí para quem não conhece, que tem até uma capa também belíssima de um artista carioca chamado Alberto Pereira, um artista plástico, assim, que contextualizou o momento atual de uma forma muito poética, muito bacana. É um bom disco, é um ótimo disco. Recomendo aí, Viva, do Barão Vermelho. Ali, minha querida. Interessante esse negócio, né? Você, quando vai substituir, você não precisa imitar a voz do cara, né? A gente viu os 2 substitutos que o Queen teve, nenhum tinha a extensão do Fred Mercury. Nenhum dos dois tentou ser o Fred, né? Nenhum dos dois tentou. Nenhum dos dois tentou, isso que eu acho bem interessante. A minha dica não é sobre substituição de vocalista, mas sim uma troca de banda inteira. Ben Harper, que tinha uma pegada completamente negra nos discos dele, tinha uma banda que era os Innocent Criminals, passou por um processo de separação e resolveu fazer um disco super rock, assim, uma banda de rock, trocou tudo, e é um disco muito denso e muito diferente, assim. Eu gosto principalmente da ousadia do Both Sides of the Gun. É um grande disco, já ouvi, pesadão, bacana, gosto. Vou até ouvir de novo. Sem dúvida. Ouvi mesmo. Se bem que agora a sua vida tá boa, né? Você não tá passando por nenhuma separação. Faz tempo. Agora eu tô só amor. Só amor. Sérgio, para finalizar, você vai continuar odiando o Bruce Dickinson assim mesmo? Fala aí. Sim, eu acho que... Eu sempre achei que quando eu morresse e fosse pro inferno, porque eu sei que eu vou pro inferno, a minha punição seria escutar o repertório inteiro do Zé Cabaleiro e do Chico César cantados pela Joelma do Calypso. Pensando bem, eu acho que a minha grande punição será escutar esse repertório cantado pelo Bruce Dickinson. Então, se você quiser inutilmente tentar me provar que Bruce Dickinson é um grande cantor, mande cartas para a Sociedade Secreta. Minha mãe já está acostumada com xingamento, então não se preocupe com isso. Ela já está... Cartas, fax, carta, né? Telex. E-mail, também. WhatsApp. E mandem sugestões, mandem dicas, mandem opiniões, peçam conselhos, só não peçam dinheiro, porque está todo mundo muito duro. Lembrando aqui que nosso e-mail é sociedadesecreta.podcast@gmail.com. Só mandar lá e a gente responde, se você for legal. Obrigado. Até o próximo Sociedade Secreta. Obrigada, gente. Até o próximo. Até já. Tchau.